foi crescendo, ele estudou numa escola de Sorbonne, né, em Paris. Ele é um francês, imagina, ele nasceu no sul da França. O seu pai era um secretário do clero, e então ele tinha uma vida financeira para estudar numa universidade na França, na época, não é? Era pessoa que tinha uma posse, tinha dinheiro. E ele estudou a partir dos 12, 14 anos, ele foi para a universidade. Veja, naquele tempo não tinha ginásio como é hoje as nossas escolas, de 1º a 5º ano, de 6º a 9º ano, ensino médio, não. Ele estudava e, à medida que ele obtinha conhecimento, ele ia para a universidade. Então, ele foi para a universidade muito cedo fazer teologia. E aí ele foi crescendo, e ele observando Lutero, a maneira de que Lutero apresentou as suas teses. Aí ele também foi conferir na palavra do Senhor, e ele continuou brilhando por onde ele passava. E o seu pai também exigiu que ele fizesse direito, porque a gente tem mania, né? Naquele tempo já era assim, a gente quer que o filho tenha uma profissão, porque acha que teologia, o teólogo não tem muita profissão, é o contrário, né? Porque quem é o teólogo ou um pastor, ele tem sim, porque o trabalho dele é muito superior ao nosso, porque vai trabalhar para o nosso Deus. Mas o pai do Calvino queria que ele fosse advogado, então ele foi fazer o gosto do pai. E no meio do caminho o pai faleceu, e ele terminou o curso de Direito, sempre brilhando. E ele foi um grande administrador. Ele teve visão administrativa, tanto é que no final da sua vida em Genebra, Genebra é uma das principais cidades da Suíça, fica no no sul do grande lago da Suíça, e Genebra fica ao redor dele, o Alpes. Deve ser maravilhosa a cidade de Genebra. E a história conta que até hoje as regras, os princípios, têm como base lá em Calvino. Então ele era um grande administrador. E há uma polêmica, diz assim: como que ele era um homem com tanto conhecimento e era consagrado a Deus? Então eles achavam que essa consagração de Calvino era só intelectual. Mas não, essa consagração de Calvino, ele tinha 3 pilares importantes: a sua vida consagrada a Deus, a sua devocional, a sua vida dedicada, a sua demonstração de amor para com Deus. Então, é a vida consagrada, uma vida devocional e uma vida piedosa. Então, a vida de Calvino não era aquilo que as pessoas achavam, que era só intelectual, que era só para mostrar. Não, a vida dele era centrada, era colocada no 3 pilares importantes: uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus. Então, consagração, dedicação e piedade, piedoso. Embora Calvino também, a história conta que ele era muito exigente. Ele era muito exigente, ele era severo. Mas, por quê? Ele gostava da palavra de Deus e que as pessoas andassem no caminho do Senhor. Então, quando a gente estuda Calvino, nós não vamos pensar nesse Calvino, nessa dedicação de Calvino, só intelectual. Não, mas dentro do coração dele. Deu para entender tudo isso? Então, E a nossa lição chama hoje Calvino e a vida devocional. Então, a vida, nós vamos estudar essa demonstração, essa admiração que Calvino tinha com Deus. O título da nossa lição é essa: é Calvino e a sua vida, a sua demonstração de amor para com Deus. Tudo certo aí?
Então, os 3 pilares de Calvino são esses. Nós não podemos esquecer uma vida consagrada, uma vida dedicada ao nosso Deus e uma parte principal que é a piedade. Bom, voltando, olhando aí, porque eu não posso fugir da lição, porque a ideia é do Calvino, é baseado no que está aqui na revistinha, eu gostaria que vocês acompanhassem. Então, o autor divide assim, olha, o número 1, a vida devocional no tempo de Calvino. E depois, lá no número 2, a vida devocional do cristão. Perceberam? Então, nós vamos ver como foi a vida devocional no tempo de Calvino. Qual era a forma, o que ele sentiu nesse período, né, na vida dele, que ele estava dedicando o seu tempo para Deus, o que estava acontecendo ali, esse meio, essa vida devocional para ele foi muito difícil, porque esse período foi um período de crise, de muita dificuldade, para que Calvino pudesse estar implantando a reforma, mostrando e pregando o Evangelho. Vejam aí, então Calvino teve que enfrentar a hipocrisia das pessoas. Imagina uma pessoa falando de Jesus Cristo e as outras não querendo ouvir, porque eram correntes diferentes. E a primeira hipocrisia que ele encontrou lá no meio foi uma falsa religião que havia ali. É o número 1. Então, havia uma crítica. E era uma linguagem muito direta, era uma falsa religião. Por quê? Naquela época eles estavam ensinando não a palavra, eles estavam fugindo da palavra. Então, predominava muito o clero. E o que Calvino chamou esse período de papista? Olha, de papista, por quê? Porque a religião falsa estava impregnada no coração das pessoas. E a palavra do Senhor estava escondida, ninguém conhecia, ninguém tinha essa liberdade que nós temos hoje, não é? A segunda eram os acadêmicos, aqueles que estavam na Universidade de Sorbonne, lá em Paris. Olha só, eles queriam contagiar e achando que essa religião, criticando a religião, a forma de trabalho de Calvino. Então, esses acadêmicos, geralmente quem está na universidade, vocês já passaram pela universidade, todo mundo quase já passou por uma universidade, e quando a gente está lá, a gente se enche, a gente quer saber mais do que todo mundo, não é? Quer saber mais. E aí, como Calvino foi até professor, né? Ele percebeu essa falsidade vindo lá dos acadêmicos. E ele chamou, quem frequentava essa escola, geralmente quem frequenta essa escola, frequenta até hoje, né? Tem muito dinheiro, lá em Paris, a Universidade de Sorbonne, ele chamou de sorbonícolas. Então, os acadêmicos eram sorbonícolas, porque não que Calvino fizesse por mal, mas ele queria que a palavra de Deus fosse espalhada, fosse divulgada, e aquilo estava atrapalhando o seu trabalho. Então, esta foi um dos motivos da crise que Calvino enfrentou na sua vida devocional. E o terceiro são os fanáticos. Vocês sabem o que é fanatismo? Quando a gente é fanática para alguma coisa, a gente defende, né? A gente não quer nem saber, nem respeita o outro. A gente fala coisas até que machuca. Um fanatismo que vem, que a gente que acha que está certo, que a gente é o melhor e que a gente sabe tudo. Imagina Calvino no meio desse, né? Havia lá aqueles fanáticos que falavam muito, não, você está errado, certo somos nós, né?
Ele teve que enfrentar essa crise. E a última é aqueles que falam assim, não, eu sou reformador, mas eu quero que meus negócios vão bem. É aqueles interesseiros, né, que falam que são, mas não são, que no fundo eles querem alguma coisa para si. E hoje a gente tem muito assim, né? Não, eu sou evangélico, nossa, mas olha, negócio à parte, né? Eu quero tudo para mim. Então, tudo isso era contra o que Calvino pregava. E ele teve que enfrentar toda essa crise. Entenderam até aqui? Bom, agora, quem era Calvino? O que ele fazia? A leitura diária da Bíblia. Deixa eu perguntar para vocês. Todo mundo abre a Bíblia todos os dias e lê um versículo, pelo menos? Não precisa responder. Às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu tive tanto serviço que eu não tive nem tempo de abrir a Bíblia. Bom, não é porque a gente não tem Bíblia em casa. Se eu perguntar para vocês, tem alguém que não tem uma Bíblia em casa? Acho que todo mundo tem. Tem gente que tem muito. Eu sei que tem gente que tem até coleção de Bíblias, não é? Não é, presbítero Marcos? Então, todos nós temos Bíblias em casa. A Bíblia, tem gente que deixa em casa a Bíblia aberta. Antigamente era assim, hoje não sei como estão as casas, né? A primeira coisa que você entra, está lá na mesinha, a Bíblia no Salmo 91, não é? Acho que é 91. Está até amarela aquela folha, mas ninguém sequer lê um versículo. E aqui, Calvino não fazia isso, não. Se nós lemos esse pedacinho aqui de Calvino, que está a leitura da Bíblia, ele lia constantemente. Olha, ele diz assim, ele vivia com as escrituras na mão. E ele parava e não é como nós. Nossa, minha Bíblia está tão cheia. Ele não era como nós. Desculpa, gente, eu vou... não é como nós que lemos só um pouquinho. Não, ele lia e meditava. Por isso que eu falei para vocês, vamos ler 2 vezes esse versículo, porque uma vez quando a gente lê o versículo, a gente não entende. A gente tem que ler 2, 3 vezes para entender. Então, Calvino está nos mostrando isso, que ele não lia porque, olha, eu sou obrigada a ler, porque eu tenho que ler todo dia. Não, não é isso que Calvino está falando. Ele está mostrando que a gente tem que procurar a leitura da Bíblia com amor. Hoje eu levanto, puxa, Senhor, estou dedicando o meu tempo ao Senhor. Nós cantamos aí, eu consagro a minha vida ao Senhor. Como eu vou consagrar a minha vida ao Senhor se nem sequer eu abro a minha Bíblia e leio uma palavra? E Calvino está falando isso. Ele fazia uma leitura contínua, todo dia, com prazer. Se eu perguntar, que eu sei que tem gente que já leu a Bíblia uma vez, a Bíblia inteira, de ponta a ponta, de Gênesis, Apocalipse, já foi feita essa leitura de uma vez, 2 vezes, mas eu pergunto, além dessa leitura, será que você já parou e já fez uma leitura consagrada a Deus? Não aquela que eu faço com o celular na frente, estou lendo aqui e estou vendo o celular. Ou se eu estou com o celular e está caindo as mensagens. Não é isso. Calvino está mostrando que a palavra de Deus é muito importante e que nós temos que estar lendo continuamente. E através dela nós nos enriquecemos. Quando vocês tiverem tempo, leia esse trechinho aqui, a leitura diária da Bíblia. Outra coisa, outro ponto importante que Calvino coloca aqui, chama a atenção de nós, é a oração. Oração. O que é a oração? Eu falo com o presbítero, eu falo com o William, com o seu Domingos, mas falar com Deus é diferente, não é mesmo? Eu tenho que parar e consagrar-me, orar,
é falar do coração. Eu me consagro, Senhor. É essa a dedicação que eu tenho que ter. E Calvino diz aqui, então, ele fala sobre a oração. Antes de falar de oração, eu quero só falar sobre a Bíblia de Genebra. Foi a primeira Bíblia que teve comentários embaixo. Eu não tenho a Bíblia de Genebra. Alguém tem a Bíblia? Acho que só o Marco que tem. É uma Bíblia muito boa, que tem os comentários. E foi a primeira Bíblia, que é Genebra, lá do Calvino, que apareceu com comentários embaixo. A nossa Bíblia comum, a do João Ferreira, não tem comentários, só algumas, né? Mas as mais simples não tem. Mas a de Genebra tem um grande comentário. Então, vamos voltar lá para a oração. Calvino também nos leva à oração. Ele não deixou nada escrito, muita coisa escrita sobre as suas orações, mas ele era um professor. E quando ele terminava da aula, ele orava com os seus alunos. E alguns alunos anotaram as suas orações. Então, tem registradas algumas orações de Calvino. E como deveria ser gostoso, né? O professor terminando a aula e orando com os seus alunos. Isso é muito bonito. E hoje também já terminou. E as orações, então, de Calvino estão registradas. E Calvino escreveu muito. Só que muita coisa ele não gostava que o que ele escrevia fosse impresso, que fosse divulgado, mas assim mesmo ele escreveu as Institutas, né? E nas Institutas ele faz o comentário dos mandamentos de Deus, ali nesse livro que foi crescendo, né? E ele escreveu quando ele estava asilado em Basileia, lá na Suíça. Bom, então vamos voltar aqui examinando aqui a oração, a base. A primeira coisa que ele fala, que eu quero que vocês acompanhem, porque o relógio está muito rápido, correndo lá, não dá para eu segurar. Olha lá, então depois vocês olham, porque tem muita coisa ainda. Olha, para orar, o que ele fala? Humildade e confissão. Nós temos que ter essa humildade diante do nosso Senhor para orar, né? E confessarmos os nossos pecados. Então, quando nós temos um momento aqui do culto de confessarmos o nosso pecado, isso não deve acontecer só aqui, tem que ser continuamente. E essa humildade de confessar, eu não tenho pecado, temos sim. Né? E eu preciso colocar diante do nosso Deus. Eu tenho que abrir o nosso coração. É isso que Calvino está mostrando para a gente. Gente, acorda. Nós temos que pedir perdão para o nosso Deus, mas diante de uma humildade, né? E não como os fariseus que batiam no peito. Não, de uma maneira simples, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe um ser que não peque. Nós pecamos pelo pensamento, no olhar, no falar, em tudo. Mas o nosso Deus é misericordioso. E segundo, o que ele coloca lá, nós temos que buscar ânimo para dar continuidade aos propósitos de Deus. Quantas vezes que eu falo, hoje eu estou desanimada. Onde eu tenho que procurar esse ânimo? Não com meu amigo, mas o meu maior amigo é o nosso Deus. Estou desanimada, eu estou triste, passei por tantos problemas, eu não vou vencer. Não, Calvino está mostrando que eu tenho que ter este ânimo, essa fé, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, porque se nós ficarmos ali sentado, pensando no que já passou, aí nós vamos ficar doentes. Então ele fala assim que o propósito de Deus, ele quer que a gente coloque nas mãos do Senhor todos os nossos problemas. Terceiro, quando nós terminamos a nossa oração, então, quando nós fazemos a nossa oração, nós pedimos perdão, colocamos os nossos desejos no coração da mão do Senhor, e por último,
ele fala, isso aqui eu vou ler porque é muito importante, que às vezes a gente esquece. Olha, a letra C. Tudo em nome de Jesus. Suas orações, as orações de Calvino, terminavam impreterivelmente citando a pessoa de Jesus. Não da forma costumeira que nós falamos, olha aí. Em nome de Jesus, amém. Nós falamos assim tão rápido, né? Ele fala assim, mas se referindo ao que Jesus fez em relação ao assunto da oração, na confiança de que Ele o faria novamente em sua vida e na vida de... Então, eu não só falo tão rápido, em nome de Jesus, amém. Vamos contar quem foi rapidamente, né, na nossa oração. Jesus, o Senhor morreu por nós, obrigada, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então, essa é a forma de oração que Calvino quer que a gente faça. Então, porque nós somos calvinistas? Porque nós pedimos perdão, porque nós colocamos tudo na mão do Senhor e através de Jesus Cristo é que nós alcançamos tudo. Não tem outra coisa, não tem ninguém mais a não ser Jesus Cristo. É por intermédio dele a que as nossas orações chegam até aos pés do nosso Deus, né? E aqui tem só um trechinho da oração de Calvino que diz assim: o meu coração ofereço-te, ó Deus, pronta e sinceramente. Olha que término de oração bonita. O meu coração ofereço-te, ó Deus, pronta e sinceramente. Então, rápido deu para a gente ver. Agora nós vamos ver a vida devocional nossa. A nossa vida devocional. Qual é a nossa demonstração? Qual é a nossa admiração? O nosso trabalho para com Deus. E agora nós vamos começar lá com o nosso texto central. Romanos 12, 1, 2. Pode até voltar no texto central, mas nós vamos estar lendo ali, né? Eu vou repetir outra vez. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Lembra que eu falei para vocês observarem as palavras aí? As palavras que mais vocês sentiram no coração? E vamos lá ver qual é o propósito da devoção. Qual é a propósito da devoção? Então, juntos vocês vão estar lendo e olhando no versículo. Primeiro, há um comentário, porque foi Paulo que escreveu este versículo para os romanos. Então, veja lá. Paulo estabelece aqui o princípio do qual fluem todas as partes que compõem a santidade. Então, ele coloca todas as partes que compõem a santidade. E qual é o propósito deste versículo? Qual é o propósito? Veja lá o propósito. É de consagrar-lhe a nós mesmos e a todos os nossos membros. Então, é a consagração. Este versículo aqui, nós estamos nos consagrando diante de Deus. Por isso que nós estamos pedindo misericórdia. Olha, por causa da grande misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam completamente a Deus. Esse é o propósito deste versículo que Paulo está falando. É a consagração da nossa vida ao nosso Deus. E depois ele continua assim, assim nós nos subjugamos, nós ficamos abaixo de Deus, né? Não por meio, nós colocamos diante de Deus, não com temor. Então ele diz assim, não por meio de temor servil, mas através de um amor voluntário, atraído pela graça que nos traz a salvação. Então o que eu faço, o que consagro, a minha vida que eu consagro a Deus, não porque eu tenho medo de Deus, que Ele vai fazer. Ele não faz nada, porque Deus é um Deus amoroso. Ele quer que a gente, justo, Ele quer que a gente viva
num caminho certo, na justiça. Então, eu não tenho que ter temor. Fala, não, diante do nosso Deus, mas eu tenho que ter essa consagração, a minha vida todinha consagrada ao nosso Deus. E é isso que Paulo está falando lá para o povo de Roma. Gente, é hora de vocês se depararem com tudo e consagrar a sua vida ao nosso Deus. E a palavra é para hoje, para nós. Pare de pensar outras coisas, busque o nosso Deus, né? E continua lá ainda nesse versículo, o sacrifício vivo. Vocês quando leram essa palavra, quando leram esse versículo, essa palavra sacrifício não tocou no coração de vocês? Ou pelo menos não chamou a atenção de vocês? Sacrifício vivo? Então diz assim, ó, o nosso sacrifício. Para melhor entendimento, Calvino explica o sentido de cada uma das palavras principais deste texto. Então, agora é Calvino apresentando. Olha, a apresentação do corpo é o nosso reconhecimento de que não mais nos pertencemos, pois passamos a pertencer somente a Deus. Então, quando ele fala sacrifício vivo, é o nosso corpo. Nós estamos dedicando toda a nossa vida ao nosso Deus. E Calvino continua ainda, o sacrifício é vivo, porque fomos ressuscitados para uma nova vida. É essa que nós temos que ter a certeza. Se nós aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador, é uma nova vida. E pelo termo santo, santo quer dizer escolhido. Nós somos escolhidos. E Calvino, na sua tese, ele fala sobre a eleição, né? Que vai mais para frente nós vamos estudar isso, a predestinação. E Calvino continua, né? O sacrifício vivo porque fomos ressuscitados para uma nova vida. Então, Paulo aponta que a genuína natureza de um ato sacrificial, onde a vítima só é aceita depois de ser santificado. Então, nossos labores, nossos trabalhos são aceitáveis a Deus quando nos devotamos com retidão e santidade, certo? Aqui, então, agora vem o culto racional para Calvino. Eu tenho que ler porque a palavra é de Calvino, não é minha, né? Calvino, ele diz lá, este é o modo certo de servir a Deus. Se vos apartardes dele, então vos revelareis como falsos adoradores. O culto que não segue esta norma, Deus com toda razão abomina, pois Deus coloca a obediência a Ele acima de qualquer sacrifício. Então é essa a ordem de um culto, né? Adorar ao nosso Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro versículo que nós lemos lá. Agora, rapidamente, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 4:10. Eu não vou abrir porque já tenho ela aqui. Gálatas, Paulo escrevendo a sua carta para a Galácia, para o povo de Gálatas. E Gálatas 4:10 é no Novo Testamento. Gálatas, Efésios, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Outrora, olha, ele fala, outrora, porém, não conhecendo a Deus, olha, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Aqui ele faz uma pergunta. Vou ler outra vez, que ele termina numa pergunta. Olha, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, lá vai a pergunta. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar e escravizar-vos?
Então, Paulo está falando lá para o povo: olha, vocês conheceram a Deus e agora estão querendo voltar para o tempo antigo, voltar para tudo outra vez, perdemos tempo deixando o nosso Deus, vocês estão esquecendo. Então ele fala: guardai dias e meses e tempos. Olha a preocupação de Paulo com o povo de Roma. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele falou: será? Eu tenho tristeza, né? Eu tenho receio, porque eu trabalhei tanto com vocês, falei a palavra, eu estou receoso, eu acho que vocês estão esquecendo da palavra e estão enveredando para outro caminho, né? E aqui, não sei se nós vamos ter mais 10 minutos, né? O que Paulo reprova nessa leitura que nós fizemos. E vou ler só o item 6 aí, o que os falsos apóstolos, que Calvino fala. Olha, para Calvino, Paulo acredita estes erros aos falsos apóstolos que estavam colocando esses rudimentos em oposição a Cristo. Advogavam com veemência a observação da lei, pois entulhavam a mente dos crentes com superstições perversas. Essa passagem de Gálatas, a gente coloca bem nos nossos dias de hoje. Paulo estava tão preocupado e Calvino está mostrando que há uma tendência das pessoas introduzirem outras coisas sem ser a palavra do nosso Deus. Então é isso que nós temos que ter cuidado. E o último versículo que Paulo diz assim: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Será que a palavra do Senhor, né, que está sempre sendo pregada, será que está sendo assim mudada? Não, nós não podemos deixar, nós não podemos falar: não, eu perdi meu tempo falando com determinada pessoa. Não, gente, nós temos que estar firmes na palavra. Nós não podemos deixar nada do mundo entrar no nosso coração, a não ser a palavra do Senhor. É isso que Calvino está falando. A preocupação dele era essa. E Paulo também, o apóstolo Paulo que escreveu primeiro, Calvino comentou. Então, e nós estamos comentando agora, gente, é a palavra de Deus, não deixe nada entrar no ouvido de vocês, outras coisas. Há tantas coisas que vêm atrapalhando o estudo da palavra do Senhor, mas nós temos que estar firmes, estudando a palavra, para que nada venha nos afastar do nosso Deus, do nosso amor para com o nosso Deus, a nossa consagração. Por isso que nós cantamos: eu consagro todo o meu ser ao Senhor. Eu consagro, eu estou falando, eu canto. E eu não posso deixar acontecer de eu estar separado do amor de Deus. E a última é quando ele fala para Timóteo, né? Na carta em Timóteo 2:8, eu só vou ler para vocês. E quando Paulo escreveu para Timóteo essa carta, Timóteo já estava começando. Então, eu vou ler o versículo que diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui Paulo fala para Timóteo, mas fala para nós, porque o objetivo desta carta, sabe qual era? Estimular o trabalho necessário para o bom funcionamento da igreja de Éfeso. E o que ele fala, em primeiro lugar: varões, orem. Quero, portanto, que os varões, aqui o varões está no masculino e feminino, quer que todo mundo ore para o nosso Deus. Em que lugar? Ele diz: em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, sem briga, sem maldade. Então eu tenho que estar orando. E é o objetivo também de Calvino, nessa igreja reformada, nessa igreja que nós vivemos. Nós temos que orar em todo lugar. Depois ele continua lá, a oração e a ação de Calvino, né? Mas eu só quero
eu gostaria que depois vocês, eu vou ler Malaquias, que ele se refere também, diz assim, ó, mas desde o nascente do sol, Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Olha que lindo, entre o nascer do sol até o poente, é todo o universo, né? É grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra do Senhor começa lá no nascente e vai até o poente, quer dizer, pega o nosso mundo inteiro, porque há o respeito, o amor, porque o Senhor é o dono de tudo, é o Rei dos Reis. E também vou falar só das heranças calvinistas, faltam alguns minutinhos. O que ficou, quais foram a herança do... Depois vocês leem essa herança calvinista, mas eu quero só destacar alguma coisa. Aqui tem, ele fala sobre uma lembrança, né, do tempo passado. Fazer essa leitura, ó, minhas lembranças do lar onde nasci são as do culto doméstico. Culto doméstico. Pela manhã e à noite a Bíblia era lida e a família ajoelhada orava. As palavras de meu pai ficaram gravadas em meu espírito para todos sempre. Na verdade, o livro dos livros era lido, um salmo entoado, e todos os que podiam ler, liam alguns versículos até o final do capítulo. Tenho pensado frequentemente que a restauração deste antigo costume do estilo presbiteriano de vida transformaria os lares e proporcionaria ensino uma rica base espiritual para nossos jovens membros. Olha que recordação. Alguém tem alguma recordação de que os pais se reuniam e liam a Bíblia e oravam de manhã ou à noite, né? Vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos orar, cada um lia um versículo. Será que isso continua hoje? Vamos ligar a televisão, vamos ver o WhatsApp e a Bíblia. Mas como era lindo, é isso que a gente teria que resgatar na nossa... Não falo só vocês, eu também... Preciso resgatar, fazer isso, chamar, minha família, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cantar. Às vezes a gente tem que cantar sozinho, não é mesmo? Mas a gente tem que dar o exemplo, né? Para gente, agora de manhã, a torre de oração não está fazendo isso, vocês sabem? Porque a gente fala assim, olha, agora eu tenho horário da torre de oração, não converse comigo. Por enquanto, a gente está mostrando só o que nós estamos fazendo. Mas logo nós vamos chegar e falar, não, gente, a torre de oração vem orar comigo. É esse o certo, né? Vamos ver, meia hora só. Mas que lindo a família de antigamente. E eu falo outra coisa, eles têm a família que nem sabia ler. Aprendeu a ler na Bíblia. Mas reunia lá os seus filhinhos, gente, à noite. Vamos ler a palavra. Cada um lê um versículo. Vamos cantar. Isso teria que resgatar nos nossos lares. Que Deus faça a gente mudar de vida, né? Ter um momento de encontro com a família. E ele continua colocando mais coisas aí que eu vou ler porque é importante. Uma coisa que eu gosto de falar é quando nós sentamos à mesa, né? As crianças hoje começam com o celular, mas na hora que nós sentamos à mesa, a gente tem que falar, vamos agradecer a Deus. Isso teria que estar no nosso coração constantemente, ensinar os nossos filhos. Olha, primeiro é o agradecer a Deus. E aqui ele fala assim, ó, muitas práticas podem ser lembradas e discutidas. O cântico dos salmos, as atividades semanais, o culto de oração, o estudo bíblico, as reuniões domiciliares. Nós estamos voltando nas reuniões domiciliares. O calendário litúrgico, a oração das refeições, a orientação religiosa no lar, o ensino do catecismo e a guarda de domingo. Gente,
Calvino é maravilhoso. 19 lições a gente tem que estudar mesmo, porque cada dia a gente aprende mais. Eu que falei mal da revistinha, agora eu concordo que a gente precisa estudar muito a vida de Calvino. E quando vocês não estiverem fazendo nada, abre na internet e leia sobre a vida de Calvino. A gente cada dia mais, quando lê a vida dele, mais nós queremos ler a Bíblia, mais nós queremos orar. Certo? Vamos